Os planos de saúde podem acabar com a sua clínica veterinária, literalmente. Nos últimos meses, muitos veterinários viram o movimento despencar e hoje você precisa atender o dobro de clientes para faturar o mesmo valor. E o pior, com isso, o lucro quase some. Mas será que vale a pena continuar atendendo por plano de saúde? Ou se você ainda não atende, será que pode ser uma alternativa boa começar a atender por plano aí na sua clínica? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo dos nossos clientes de consultoria. E nesse vídeo eu vou te contar o que ninguém ainda te contou sobre planos de saúde e se é viável ou não ter isso na sua empresa veterinária. Eu sou o Dr. Leandro Zani, médico veterinário, especialista em gestão de clínicas e hospitais veterinários e já ajudei centenas de clínicas a retomarem o controle do negócio. Se você também quer retomar esse controle, esse vídeo é para você, fica comigo até o final. Sobre os planos, então, tem algo muito importante para a gente pensar. A verdade é que ser veterinário hoje é mais difícil do que um tempo atrás, porque a gente tem um mercado mais concorrido, uma pressão por profissionalização e grandes empresas de olho no nosso mercado, que entram com muito dinheiro, com muito poder. E um tipo de empresa, então, que entra no nosso mercado são as empresas de planos de saúde. Então, antigamente, a gente vendia o nosso serviço diretamente para o cliente, para o tutor, para o proprietário, como você preferir chamar. Só que hoje entra uma pessoa no meio. Não é mais eu, veterinário, diretamente para o tutor, me pagando. Tem alguém no meio que intermedia esse pagamento. Isso é uma demanda que vem dentro dos próprios clientes. A gente há muitos anos faz avaliação de satisfação em clínicas veterinárias que a gente atende em consultoria e sempre aparece esse pedido. Gostaria que tivesse um plano de saúde. O que está por trás desse pedido? É o desejo desse cliente de não ser surpreendido por contas altas e repentinas, onde ele tem que gastar um alto valor de uma forma inesperada por um serviço veterinário, seja uma cirurgia, internação, exames. Ou seja, então tem uma empresa terceira intermediando essa relação minha com o cliente e eu não vejo como essa conta pode fechar sem algum dos lados ganhar menos. Provavelmente vai ser o lado meu como empresa que vou ganhar menos, porque se antes eu cobrava um valor cheio, hoje eu vou receber um valor menor, porque o cliente está pagando para aquela empresa e ela tem que ter um lucro em cima. É assim que funciona o mercado. Mas será que ainda assim vale a pena? Porque ele traz uma demanda para nós, essa demanda vale a pena? Pode ser que sim, mas a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco. Mas o que eu quero alertar, um ponto fundamental que a gente discute muito com os veterinários nos bastidores, é o que pode acontecer lá na frente. A gente teve uma boa demanda vinda de planos de saúde, a gente conseguiu até ganhar algum dinheiro com isso, mas chegou um momento, esses planos de saúde montaram as unidades próprias e eles nos descredenciaram. E agora, esse cliente que a gente ajudou talvez a levar para o plano de saúde, ficou tudo para ele, porque a gente não pode mais atender porque a gente foi descredenciado. Essa é uma ameaça, é algo que pode acontecer no mercado. Mas essa ameaça, não podemos falar que é certeza que vai acontecer, é uma especulação que a gente conversa em bastidores e eu preciso trazer isso para você. Mas aceitando atender pelo plano, de cara, você já tem 4 principais pontos de cuidado, 4 armadilhas que você tem que ter muita atenção. A primeira delas é que eles vão te pagar um valor mais baixo do que você cobra no particular. Isso é óbvio, a conta fechar, como eu falei antes. Então você tem que ter um bom controle financeiro, um bom estudo de precificação. E aliás, aqui no YouTube tem um curso de precificação de serviços veterinários totalmente gratuito dentro do nosso canal, que você vai ter uma boa base de precificação de serviços veterinários. Então você tem que entender isso para saber até onde que dá para matar a sua margem, para achatar a sua margem e que vai valer a pena ou não. Foi esse exercício que eu pedi para uma cliente minha essa semana que está questionando será que vale a pena entrar no plano ou não. O que eu pedi para ela é o que eu sugiro para você. Vamos fazer uma lista de todos os serviços, ou pelo menos dos principais. Vamos colocar o valor que o plano vai nos pagar, o valor que a gente recebe cheio, se a gente cobra diretamente do cliente, ver uma margem de desconto média que está caindo aí. E ali dentro do nosso estudo de precificação, a gente vai saber qual item dá para chegar ou qual item não dá para chegar nesse preço. A nossa conversa com vários veterinários é que alguns itens é absolutamente impossível chegar no preço que eles nos oferecem, mas alguns podem ser interessantes. Então depende muito da negociação que você tem, como que está a penetração dos planos aí dentro da sua cidade, tudo isso influencia, mas você precisa saber de análise financeira para isso. Segundo ponto de atenção é a burocracia de pagamentos. Pode ter a glosa, que é eles não autorizarem um serviço, por ser considerado que não está dentro da cobertura, e também pode ter a demora
de pagamento. A gente pode demorar tempo para receber e talvez a gente não tenha fluxo de caixa para aguentar esse tempo de demora para receber. Terceira coisa é a gente atrair um perfil de cliente ruim. Aquele cliente que reclama, que dá trabalho, nem sempre vai ser, mas a gente escuta bastante isso, que é um perfil de cliente que é bem diferente daquele perfil de cliente particular que você já tem fidelizado aí dentro da sua clínica. E o quarto problema, que eu acho o pior de todos, é a necessidade de atender por volume e com isso vai acabar tendo alguma perda de qualidade. Então, se antes você recebia, por exemplo, 100 para fazer uma consulta em 1 hora e hoje você recebe 50, então você tem que fazer 2 consultas. Você vai ter que fazer um atendimento mais rápido, vai ter que ter um atendimento com menos atenção e isso pode impactar na qualidade do serviço. E aqui está um dos piores pontos que eu julgo dos planos de saúde. Mas sim, podemos ter vantagens. Eu cito aqui 3 vantagens. Tá? A vantagem é um canal certo de atrair clientes. Às vezes a clínica está meio parada, depois que você começa a oferecer plano de saúde, começa a vir clientes que são do plano de saúde, que sabem que você está credenciado, então eles vão chegar até a sua empresa a partir do plano de saúde. Com isso, o segundo ponto, você vai ter uma renda mais garantida. Talvez você esteja no momento de baixa aí dentro da sua empresa, isso vai ajudar a dar um bom giro. E o terceiro, se de fato está trazendo gente para dentro da sua empresa, essas pessoas podem comprar outros serviços, outros produtos que você venda de forma particular. Então a gente vai ter algumas estratégias para depender menos dos planos. A primeira delas é tentar boas negociações e oferecer somente os itens que têm um preço razoável. Então você vai ter que ter uma boa conversa, um bom estudo, isso dá um trabalhão, tem um monte de planilha, tem um monte de informação para você levantar, mas você tem que ter um bom controle financeiro na sua empresa para saber o quanto você está cobrando, como eu falei antes. Entender de precificação é algo fundamental. Se você não souber disso, não tem como prosseguir. A segunda coisa que eu vejo muitas clínicas fazendo, oferecer o plano de saúde e tentar trabalhar com outros itens no particular. Uma das clínicas que a gente trabalhou, ela também tem um serviço de daycare e um serviço de hotel, banho e tosa também. A gente começou com um plano de saúde e já com uma abordagem comercial bem agressiva para a nossa equipe de venda conseguir vender esses outros serviços. E também a nossa equipe de venda pode estar bem preparada para vender internação, para vender exames, para vender cirurgias, coisas que no particular a gente vai ter uma margem muito maior. E uma terceira dica que é muito importante, não coloque um banner de divulgação do plano na recepção da sua clínica, porque talvez alguns clientes particulares que você ainda tem, você vai converter eles para o plano. E não é isso que a gente quer. Agora eu vou te falar o que as clínicas de sucesso estão fazendo, o que estão trabalhando para dar certo essa estratégia, mesmo com plano de saúde. O primeiro ponto é ter uma boa estrutura física, uma estrutura física confortável, que o cliente perceba que é uma empresa diferenciada, que entrega qualidade. Então a gente precisa ir além do básico e oferecer um conforto para o cliente. Isso é fundamental na experiência do cliente. Segundo ponto fundamental na experiência do cliente, que a gente fala bastante por aqui, é ter uma equipe de alto nível, uma equipe muito bem treinada, muito bem selecionada, que consegue atender o cliente com excelência, que é o terceiro ponto, o atendimento de excelência, no qual você investe, você cria, você planeja uma experiência do cliente incrível, para que ele seja muito bem atendido e você dê uma experiência para ele que ele fale, vale a pena pagar particular. Eu sempre dou esse exemplo. Muitos de nós, talvez você, eu faço isso, vez ou outra, temos planos de saúde humano. Eu tenho, talvez você tenha. Só que quando a gente precisa de um médico que vai nos dar mais atenção, o que a gente faz? A gente vai lá e paga essa consulta particular. Porque a gente talvez até tentou ir no médico do plano, mas a gente não obteve um padrão legal de atendimento. E é isso que eu estou vendo já acontecer em clínicas veterinárias. Tem um exemplo muito bom aqui. Uma clínica cliente nossa, na Grande São Paulo, teve uma queda de faturamento quando os planos começaram a se popularizar mais. Ela decidiu não aderir ao plano de saúde, mas a gente fez um investimento muito grande em melhoria da equipe, em trabalhar um atendimento de excelência, não só excelência técnica, mas excelência de experiência do cliente. E a gente tendo feito isso, o que a gente tem percebido hoje? Tem muitos tutores vindo para uma segunda opinião. Eles passaram por um atendimento de uma outra clínica, por plano de saúde, encontraram uma experiência básica e voltaram para ser atendido conosco para ter uma experiência encantadora. É isso muito que eu acredito. A gente promoveu uma experiência incrível do cliente que ele tope pagar particular e aí esse vai ser o melhor caminho para nós.
E se você também quer aprender esse método nosso de como criar experiência incrível para o cliente, eu mapeei mais de 30 pontos de contato com o cliente e eu registrei o que seria uma experiência ideal dentro de cada ponto. Isso a gente vai trabalhar no workshop Clínicas que Encantam, um workshop que eu preparei com muito carinho para você fazer uma análise da sua empresa, como que ela está em cada um desses mais de 30 pontos e a gente planejar um plano de melhoria para que a gente não dependa mais de plano de saúde, a gente não precise dar desconto, mas sim a gente invista no atendimento cada vez mais diferenciado, focado na qualidade. Aqui na descrição você vai encontrar o link do nosso workshop e eu quero ver você lá dentro porque as vagas são bem limitadas. Para a gente fechar então, atender por plano, para mim, é como um gasto de marketing. Eu estou pagando para trazer o cliente. Então será que eu não poderia pagar de outra forma? Se eu tivesse uma boa estratégia de marketing, uma boa equipe de atendimento, será que isso não seria mais efetivo? É sempre por esse lado que eu tento caminhar nas consultorias. E já que nós falamos sobre experiência do cliente, no próximo vídeo, eu vou te esperar lá, eu mapeei esses pontos de experiência incrível do cliente e eu vou trazer dicas de como você pode implantar isso na sua clínica. Te vejo lá no outro vídeo.